Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então esse daí é o Arco do Triunfo, que será construído em Washington daqui a 2 meses, mais ou menos. Aqui são duas águias. Esse monumento aqui é o arco, que sempre parece bastante com o de Paris. E aqui supostamente um tipo de estátua da liberdade alada, com asas, né? Que poderia remeter a um anjo, um querubim, um serafim, não sei. E aí, como sempre, me chamou algumas coisas a atenção e eu vim aqui trazer para vocês. Então, o Trump planeja um arco do triunfo em Washington para comemorar os 250 anos de independência dos Estados Unidos. Ponto, isso é normal, natural, criar alguma coisa. E a maquete, né, que é bem grande, se você for olhar bem, em comparação a isso aqui, também será feito. O presidente dos Estados Unidos, Trump, anunciou que na quarta-feira está envolvido no planejamento de um novo monumento em Washington, em comemoração aos 250 anos da fundação do país, em julho próximo. Parece que é 4 de julho. Então, 4 de julho eles vão apresentar esse monumento, que trata-se de um arco do triunfo nos moldes do homônimo icônico de Paris, na França, com duas águias e uma espécie de estátua da liberdade alada no topo. Com isso, o magnata reforça a aptidão por impor seu estilo e deixar marcas perentes do imaginário americano. Aqui vocês veem ele segurando, olha, o monumento, com essa estátua alada, que a gente não pode dizer o que é, se é um anjo, se é um querubim, um serafim, sei lá o quê. E duas águias, a águia a gente sabe que representa os Estados Unidos, mas é uma, não duas, que ele vai construir. Em alguns vídeos, irmãos, que eu vi, algumas pessoas falavam que o Trump era o cavaleiro do cavalo branco. Aí olhando aqui, ó, e olhei que um cavalo branco que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Aí liga o fato que o arco não tem flecha, saiu para vencer e vai ter 3 imagens. Aí bate, né? E aí bate também com outra coisa que para mim passou despercebida, que era a capa da The Commons. Tá vendo aqui a capa? Os 250 anos dos Estados Unidos. E dentro desse bolo sai essa mão aqui de triunfo. Quando você vence, você faz isso. Ganhei, venci. Azul. E aqui uma corrente, porque é 250 anos de independência. E aqui o Trump, você vê ele aqui embaixo. Tá vendo ele aqui embaixo? Perto do bolo. E aqui você vê um jogador. Então, tudo isso que você está vendo aqui, tudo vai acontecer quando for o evento da Copa do Mundo. Tá vendo? Aquilo ali vai ser o pontapé inicial disso tudo aqui, juntamente com isso aqui, ó, que está envolvido. A Copa do Mundo vai começar dia 11 de julho, os 250 anos da independência dos Estados Unidos, 4 de julho. Então, você vai começar a olhar para essas datas com um olhar diferente. E aí eu fui lá para The Commons, ver o que eles falam. E a própria The Commons aqui, ó. The Commons. Está falando aqui, ó. Este é o mundo de Donald Trump. Ou seja, nós apenas vivemos nele. Tudo vai começar com dele. E o pontapé de tudo isso vai ser os 250 anos, quando ele criar aquele arco que não tem flecha e é do triunfo, com aquelas figuras lá estranhíssimas, não a águia, né? Porque uma até dá para entender, agora duas vai se entender, com aquela figura dourada, com asas, né? E na Copa do Mundo, que a gente, quando a gente olhou a capa, vocês viram que a capa, olha, tem um jogador de futebol. Esse vai ser o pontapé de tudo isso aqui, ó. É muita coisa. Você vê
muita seringa, ó, seringas, ou seja, doenças. A gente vê o nosso presidente, o Putin, o Xi Jinping, o da Ucrânia aqui, os robôs e tal, um monte de coisa. Mas esse jogador tá dando pontapé. Olha, controle remoto, tudo vai começar nisso aí. É uma coisa que eu não tinha observado, trouxe para vocês, achei interessante, né? A gente saber que a The Community e o Trump estão todos dois alados. E realmente talvez seja verdade o que as pessoas estão falando, né? Associando o Trump ao cavaleiro do cavalo branco. Não posso afirmar nada, mas, mas a The Communist está afirmando algumas coisas sobre ele, que ó, esse é o mundo do Trump. E aqui o pontapé de tudo. O bolo, você vê que ele é o maior de todos aqui, junto com essa mão, ó. Tá vendo? Lendo aqui, ó. Nós apenas vivemos nele, o disruptor-chefe foi o maior fator a moldar os assuntos globais em 2025 e isso continuará sendo enquanto ele permanecer na Casa Branca. Sua abordagem que quebra normas causou turbulência em algumas áreas, como no comércio, também trouxe resultados diplomáticos em Gaza e forçou mudanças necessárias de gastos na defesa na Europa. Enquanto o Trumpinado continua girando em 2026, aqui estão as 10 tendências e temas para acompanhar no próximo ano. Aí os 250 anos de independência da América, à medida que os republicanos e democratas descrevem o mesmo país em termos de irreconciliáveis para marcar os 250 anos de aniversário. Aqui, derivas geopolítica, guerra ou paz. Com sorte, a frágil paz em Gaza se manterá, mas os conflitos persistirão na Ucrânia, no Sudão e no Mianmar. A Rússia e a China testarão o compromisso dos Estados Unidos com seus aliados, problemas para a Europa, oportunidade da China, preocupações econômicas, preocupações com a IA, um panorama climático misto, vários valores esportivos. Isso daqui é a própria The Economics que está falando, nem sou eu. Esse projeto que eu falei para vocês do arco foi apresentado em Mar do Lago. E lá também teve um artista que pintou ao vivo um quadro de Jesus, muito estranho, dos olhos azuis e tal, coisa que não, a gente sabe que não bate. O Trump lançou o 6G, que para se conectar com dispositivos implantáveis em humanos, renomeando vários prédios já existentes em sua homenagem e se preparando para construir o arco de Trump em Washington. Elon Musk afirma que em 2026 será o ano em que seus chips cerebrais Neuralink realmente decolarão. Então o Trump fez, eu não sei se eu passei isso em algum vídeo, que agora vai ter a tecnologia 6G com rastreamento que para todos os cidadãos americanos, ou seja, o governo dos Estados Unidos vai poder entrar em tudo que diz respeito ao americano com a vigilância, sem termos assim de... Você não tem privacidade mais. Nos Estados Unidos e há uma tendência que também está na Europa. A Europa também começou isso, começou na Grã-Bretanha e a União Europeia também vai adotar isso. E é lógico que se os Estados Unidos e a Europa adotam isso, o Brasil, obviamente que vai atrás. Então, 2026 é o ano que a gente vai ver coisas assim acontecendo. Como disse a própria revista, vai ser o pontapé ali nos 250 anos da independência dos Estados Unidos e na Copa do Mundo, que são quase a mesma data, né? 4 de julho a independência, 11 de julho começa a Copa. Então é isso que eu tenho para vocês, que Deus abençoe.